assim, falaram que eu preciso de conselho, vou trazer um conselho. Aí você vai lá, assim, sugere tudo que você sugeriu, por exemplo, e o dono não segue porque, cara, eu tenho um conselho para inglês ver e eu faço do meu jeito. Pois é. Você já tá rindo, né? Pois é. Não, mas assim, você sabe que eu acho que tem de tudo e para todos, Tá. né? A minha opinião, eu gosto muito de empresas que têm controladores sérios, né? Quando você fala, já está há 100 anos, 120 anos, não é mais aquele controlador arrojado, Perfeito. né? Então, quando você entra no conselho, tem que ser feito a tua própria diligência também, né? Para onde que eu tô Se você indo. puder explorar. Sejam bem-vindos a mais um Findcast. O episódio de hoje tem tudo para ser maravilhoso. Só gente importante. Me sinto honrado, inclusive, pela presença de duas feras aqui. Eu já vou apresentar os dois. Mas quero agradecer, a gente está agora num novo estúdio, um estúdio nosso, né? A gente tem a oportunidade aqui de controlar um pouco mais o horário, explorar um pouco mais o tempo aqui com os nossos convidados. Esse nosso quadro, acho que muitos já conhecem, chama-se Os Erros para o Sucesso. Então, o que nós tentamos explorar aqui, vocês sabem bem, é saber quais são os desafios, né, que são enfrentados, os percalços que cada executivo, empreendedor, empresário, né, que nós entrevistamos aqui, cada desafio que eles passam e erros que muitas vezes cometem, mas que tem isso no mindset de que o erro é um stepstone, né, um passo natural para o sucesso. O erro deveria ser uma prática comum para que as empresas, as pessoas possam explorar, experimentar e finalmente chegar no sucesso, né? O sucesso, claro que não é um estado, né? Ele é uma jornada. Então, eu me sinto total no sucesso, né? Tenho o meu sucesso hoje, tenho muito a conquistar ainda, e acho que todo mundo tem que se sentir assim, sempre insatisfeito, sempre buscando mais. Então, prazer tê-los aqui. Queria muito que vocês, né, dessem um like aí, curtissem, pudessem clicar no sininho, porque assim a gente pode atingir mais gente, levar informação relevante para mais gente. E que vocês possam comentar e compartilhar. São todos fundamentos importantes aí para que a gente atinja mais gente. Eu tô aqui com um cara com quem eu tô tendo a oportunidade de trabalhar no dia a dia, que está sendo fenomenal, um aprendizado diário para mim, que hoje me acompanha numa entrevista importante, uma entrevista diferente. Na hora de eu apresentar o nosso convidado, vocês vão perceber que tem algumas curiosidades importantes aí, porque trata-se de um conselheiro de muitas empresas, então a gente já entrevistou conselheiros que dividem um pouco a função, né, com outras funções, né, divide o tempo em outras funções, e aqui a gente tem um conselheiro de várias empresas que tem 100% do tempo dedicado a isso, né, fora as questões pessoais que a gente pode explorar aqui também. Mas ao meu lado eu tenho o Savério. Savério, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Cara fenomenal, com quem eu estou tendo a oportunidade de trabalhar todos os dias e conhecedor, né, nato do mercado aí, e que inclusive o convite para que ele participasse hoje era justamente por isso, porque conhece muitos conselheiros também, conhece muito, né, desse mercado e dos desafios, porque ele em si, né, foi inclusive conselheiro da Fine antes de estar conosco na operação. Então vai ser muito bem-vindo trazer, né, as dúvidas e poder contar com a sua contribuição hoje, Saverião. Agradecer aos nossos patrocinadores, estão na tela aí, então Maria de Uco, que sempre nos prestigia aí com um bom vinho, já levei para casa, minha esposa adorou, quer dizer, todo mundo que está no meu entorno que já tomou gosta, então espero que todo mundo possa aproveitar também. A 1021 blindagens, eu suspeito a dizer, tenho 2 carros que são blindados e é a forma que a gente enxerga hoje, né, aqui no Brasil de se proteger, não tem, especialmente em São Paulo, né, então eu sou suspeito, então faço uso. E a Normalize ou Norma, que no final das contas é a forma mais eficiente de se adequar hoje a tão importante e tão falada a NR1. Sem mais delongas, queria apresentar aqui o nosso convidado e a sua ilustre presença e o prazer nosso aqui, que é gigante em contar com alguém desse calibre. Estamos falando de Gustavo Lucena. Antes de falar sobre ele, primeiro te cumprimentar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado por vir, Gustavo. Recepção calorosa com belo vinho. Vamos aproveitar. A conversa tem tudo para ser muito boa. Gustavo tem um currículo bem ok, tá, pessoal? Então, assim, eu vou tentar resumi-lo aqui para
para facilitar, mas antes de mais nada, casado com a Cristina, e parece que sucesso é uma coisa que é uma constante, né, na casa do Gustavo, porque é uma CFO aí, CFO de longa data em empresas, casado há 25 anos, isso para mim é sucesso também. Também, isso é importante. Filho do Gabriel, de 19 anos, tá? Ele é economista pela Unisantana, contador pela Luswell, MBA em Inovação na FIAP, MBA em Banking Marketing na GV. Já foi sócio de Deloitte, de PwC, vice-presidente de GRC, né, na OLX, e hoje é conselheiro de inúmeras empresas. Vou citar algumas aqui para o pessoal de casa aí, pessoal que for assistir, chamar a atenção e para que todo mundo possa acompanhar do começo ao fim. Copa Energia, Itaúsa, Banco Mitsubishi, tem outras aí, muitas outras. Para citar essas 3 como exemplo, a gente pode explorar uma aqui, né, oportunamente. Enfim, então estamos tratando agora com alguém que tem, neste momento, Gustavo, e podemos começar por aí, a vida e o tempo dedicado, né, olhando para carreira, dedicado a conselho de empresas. Exato. E se você me permitir começar com o pé na porta aí, te perguntar sobre, imagina, você está em 9 conselhos, é isso? 9 distribuídos, né? São 3 conselhos consultivos, né, de empresas ali familiares, para poder fazer uma saída, né, da família e aí trazendo um apoio mais ali na gestão. Eu não gosto de falar de profissionalização, porque a família já é profissional, né? Sim, então, sim. chegar a 30 anos, 100 anos, né? Mas é muito mais garantir. Eu falo que é uma forma de até amor, colocar governança num patrimônio, né? E deixar eles saírem de fato e deixar aquele processo andar. Comitês de auditoria, né? E conselhos fiscais, né? Que acabam ali transitando entre alguns são trimestrais, mensais, mas ao todo ali se somam 9 mais ou menos. Fenomenal. 9 conselhos. Eu não sei como é que a pessoa vira a chave de um para o outro e muda. Olha, cara, eu participo do conselho da Find, vamos colocar assim, né? Mas sou um executivo da Find, um sócio fundador da Find e um executivo da Find. E também sou sócio e participo do conselho da Recruitae, vamos colocar, né? Aqui. Então são 2 empresas. Eu já tentei ter outros investimentos à parte e tudo, e eu brinco que eu não consigo nem dirigir e mascar chiclete ao mesmo tempo, cara. Eu queria entender como é que você faz com 9 empresas conseguir virar a chave de uma para outra, mas deve ser uma habilidade que você desenvolveu ao longo do tempo. Sim. E você não nasce já, é difícil nascer com esse talento, mas alguma coisa talvez você até já tivesse desde o início. Mas eu vou começar já com essa provocação inicial da questão das decisões difíceis, né? Porque quando você chega num conselho, creio eu, né? A gente estava falando sobre isso antes de iniciar aqui o podcast. Se espera muitas vezes que você seja um dos, pelo menos, votos finais ou um dos decisores finais. Então, à medida que você cresce na sua carreira, eu imagino que você tem que tomar cada vez mais decisões impopulares e que sabe que vai impactar a vida de muita gente. Então, não sei se a pergunta talvez seja qual foi a mais difícil decisão e que evitou alguma catástrofe, se você puder trazer para ser bem polêmico já de cara aqui, que pode ter até gerado algum desconforto em muita gente, mas no final das contas foi reconhecido como um bom passo. Uma grande decisão aí para a gente começar com isso. Eu acho que é difícil falar de uma, né? Mas claro, que vem assim rápido aqui na minha cabeça. Uma numa operação Fabril, onde você olha CAPEX, OPEX, né? Você acaba olhando o retorno de cada fábrica, uma empresa que tem ali 3 plantas, tudo mais. E aí você vê que uma específica não estava trazendo o retorno esperado, né? E aquilo estava jogando todo o resultado para baixo, né? Ou seja, na margem ali média. Só por que a gente está indo bem em 2 regiões e uma está indo mal? Aí você percebe que de fato aquela fábrica é uma fábrica um pouco mais antiga, não tão moderna, altos níveis de paralisação, e a pergunta vem: por que não desinvestir naquela fábrica? Né? Por que não parar uma fábrica? Uma fábrica que tinha 2 torres de produção, tudo mais, então vamos parar uma torre, né? Para a gente poder modernizar uma. Mas quando a gente fala sobre isso, tem a ver também com afetar com quem tomou a decisão de construir aquela fábrica, né?
tomou a decisão de manter aquela fábrica. Envolve investimento, né? Aquele investimento que ainda não voltou para a mesa. Envolve emoção também. Envolve emoção, apego. Apego, né? exato. Ainda mais quando a gente fala de uma empresa familiar, que envolve também atritos de decisões fora da empresa, né? Então, que aquilo se tornou também uma dor, né? Aquilo virou uma herança que não está valendo a pena, né? Então, naquele momento, acho que o meu papel e dos conselheiros em si é tirar a emoção e trazer mais razão para o processo, né? Quando eu coloco razão naquele processo, você tira as emoções e mostra que os números não são aqueles. E ali, no colegiado, mas muito mais provocado por retorno sobre investimento, a decisão é: vamos parar aquela fábrica. Não, mas parar aquela fábrica significa jogar fora tudo aquilo que nós investimos, né? Tá, mas o que está para vir para frente? Seria também algo prejudicial para o caixa, significava aumentar investimentos, pegar dívidas. Isso gerou um reflexo de família, né? Um impacto ali de família, um sócio específico, e fomos até o fim, fomos até para frente. As vias de fato. As vias de fato, e aquela decisão reduziu em 30% o faturamento da empresa, reduz a EBITDA, né? Aquela expectativa da empresa dobrar em X tempo atrasou, né? Aí, de fato, temas quentes, ambientes quentes, tudo bem decidido no coletivo, passa 1 ano e meio, os números começam a vir, né? Você faz um FINEP, você pega um dinheiro num banco de desenvolvimento, a taxas super ótimas, 4%, hoje está ótimo, né? 4%. Pelo amor de Deus, né? Não é dinheiro de casa, né? É dinheiro barato dentro de casa. Melhorou o fluxo de caixa, melhorou EBITDA, bancos batendo na porta falando: pô, pega empréstimo comigo, a tua liquidez está boa, o teu ROCE está ótimo, né? O teu retorno do sócio está ótimo. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos, vem a notícia de fato que lá atrás tomamos a decisão correta. Mas ela demorou mais ou menos 6 meses para ser tomada, discutida e tomada, né? Quase pensei que a minha renovação do mandato estivesse em jogo, mas acho que é esse o nosso papel, claro, né? Ainda mais quando envolve decisões de família, né? Acho que essa foi a mais crítica, aonde, de fato, o conselheiro, que ele é independente, de fato, independente de laços, mas independente financeiro. Acho que para estar nessa posição, ele tem que ter a sua segurança, que a posição naquela empresa, ele não depende financeiramente dela também. Eu posso ser quem eu quero ser, não abrir mão das minhas convicções, e se não continuar, está tudo bem, né? Eu vou fazer algo para outra empresa. Nem todo mundo serve para tudo, né? Para todo lugar. Acho que essa foi a primeira, acho que né, chacoalhou ali bastante. Poderia falar de uma segunda, que foi numa outra empresa que eu pedi um layoff ali, um desligamento de 15% da folha. Também uma empresa familiar, né, que ali tinha uma geração, já estava na segunda geração. E como conselheiro mesmo, né? Isso, como conselheiro, né? Primeiro exemplo conselheiro, segundo ali também. E ali muitas emoções também colocadas na mesa de pessoas que o fundador, né, conhecia, depois quando passou para segunda geração, ele ainda estava perguntando daquela pessoa: não, mas é que ela não pode, né? Coisas que muitas empresas familiares acabam postergando, decisões fáceis que, de tanto que se alonga, se tornam difíceis para serem discutidas, né? É o laço emocional barrando a meritocracia, né? Então, por que ele não foi promovido? Por que ele não está no cargo? Está aqui com a gente há 30 anos, 40 anos. Então, novamente, a exposição, né, da pessoa física como conselheiro, tendo que informar ali um fundador que não está mais na operação, por que aquela pessoa que foi fiel a ela, mas tinha que sair. Quando você mostra que a empresa não teria um caixa seguro no segundo ano, se esse layoff fosse feito, veio esse entendimento. Quando você fala mais ou menos que 15% não é o foco, mas proteger os outros 85% é o foco, aí começa a trazer uma outra, né, percepção, né? Então, são decisões difíceis, muito densas, envolvem emoção, que no final do dia você
fala, será que eu deveria ter falado? Será que eu deveria provocar? Será que eu deveria chacoalhar isso? Hoje eu só estou aqui um mês, né? Os outros dias são eles que estão, mas é o nosso papel aqui de conselheiro, né? Perfeito. Essa é uma decisão que foi tomada. Acho que a pergunta que você fez, eu acho que eu vou sentir se ela foi certa ou errada, acho que daqui a um ano, porque aí tem um pouco a ver sobre reflexo cultural. Claro. Né? Qual que é o reflexo disso na cultura da empresa daqui a um ano e meio? Né? Questão de pertencimento, cultura de não vou falar de proteção, né? Mas daquela sensação de que está num ambiente saudável, né? Que está que cuida de fato ali daquelas pessoas. Não é uma empresa que a cada ano faz um layoff, mas historicamente nunca fez os últimos 4 anos e tinha que ser feito, né? Então, essa aqui eu vou te responder. Boa, depois você me conta. Você voltando no episódio 100, você conta. E aí, acho que a última, como executivo, essa acho que eu fiquei pagando 1 ano e meio depois, né? Quando eu cheguei numa posição, eu tive que desligar uma pessoa que já estava 10 anos, né, numa cadeira, né? Delicada. Estamos falando de uma pessoa que rodava a empresa toda, muito querida, muito profissional, mas também serviu para só ter aquele momento, né? E tinha-se planos para a empresa ser outra, né? Que envolvia tecnologia, inovação, né? Que envolvia não ter mais papel, formalismo para as coisas e serem mais ágeis. Mais ágil. Eu tive que fazer umas 4 ou 5 reuniões de convencimento, por que não outra pessoa e sim aquela, né? E a pessoa muito boa, técnica, profissional, chamarei ela para trabalhar comigo hoje, mas assim como eu me sinto conselheiro para aquele momento, talvez eu não seja para os conselhos onde eu estou daqui 5 anos, naquele momento eu tinha que fazer uma decisão. Acho que eu senti esse peso durante 1 ano e meio, 2 ainda, quando os demais ali funcionários comentavam, se tal pessoa tivesse, isso não teria acontecido, se tal pessoa tivesse, você saberia disso, se tal pessoa tivesse, lidaria melhor com a situação. Mas é o peso que a gente tem que tomar, né? Claro. Como líderes, né? Eu acho que não fazer o mesmo do mesmo, isso é um pouco de que tudo que eu fiz no passado serviu para aquilo, mas agora estou vivendo um momento novo, né? Um pouco de abdicar de perfis, padrões, tudo mais, e olhar para frente e falar do que eu estou precisando. Você olha para dentro, não é o que não é o que eu tenho. Estamos falando isso no futebol, né? Estamos falando isso no grupo de música, né? Então, assim, mudamos um pouco de estilo, temos que trocar lá o baterista, não é o mesmo. Tá. Na empresa é a mesma coisa. Então, esse é um pouco o que um líder ali sente, volta para casa e fala, que peso, mas tem que ser feito. Posso já tirar uma outra dúvida? Claro. Passo a bola para você na sequência aqui. Você já esteve em vários conselhos, acho que você também sabe bem como é que o conselho opera. Todo e qualquer conselho está lá, porque de fato, eu imagino que a contratação de um conselho seja para, inclusive, tomar decisões impopulares, para falar a verdade, para ajudar a ser, muitas vezes, racional, né? Todo conselho está lá porque realmente tem a missão do jeito que se deve. Assim, eu fico na dúvida se não tem conselhos que é para inglês ver. Olha, você entendeu minha dúvida? Assim, eu tô já polemizando aqui também. Não tem alguns que falam assim, falaram que eu preciso de conselho, vou trazer um conselho. Aí você vai lá, assim, sugere tudo que você sugeriu, por exemplo, e o dono não segue porque, cara, eu tenho um conselho para inglês ver e eu faço do meu jeito. Pois é. Você já tá rindo, né? Pois é. Não, mas assim, você sabe que eu acho que tem de tudo e para todos, né? A minha opinião, eu gosto muito de empresas que têm controladores sérios, né? Quando você fala, já está há 100 anos, 120 anos, não é mais aquele controlador arrojado. Perfeito. Né? Então, quando você entra no conselho, tem que ser feito a tua própria diligência também, né? Para onde que eu tô Se você puder explorar isso, essa due diligence que você faz também para decidir onde você vai... Então, assim, algumas coisas. O segmento que a empresa está, será que é um segmento muito volátil, que sempre está subindo ou descendo, que sempre, a cada 3 meses, é um banco de investimento, né, que está
reinvestindo e tudo mais, vai requerer muito ali do conselho e está tudo bem, mas você tem que ver se você está preparado ali para aquilo, né? Se a empresa é auditada, e que empresa de auditoria? Né? E aí eu olho ali o nome do sócio, como eu já passei ali por Big Four, tudo mais, fica mais fácil, faço uma ligação também. Como que está aquela empresa? Como que você vê ela? Quem são os outros conselheiros? Perfeito. Né? Então, quando eu olho lá no site ou alguma publicação, mesmo lá no LinkedIn, funciona bastante, da empresa X, quando a gente fala de conselho consultivo, quem é? Nossa, de fato, esse conselheiro é muito sério, muito robusto. Assim, aliás, eu quero até estar para aprender com ele. Né? Uma pessoa que veio do varejo, talvez um CEO de varejo de várias empresas. Poxa, tá numa roda com ele, eu vou aprender muito. Então, para mim, né, como beneficiário também, e a entrega minha é verdadeira. Mas, e como a empresa te dá respostas, né? Você faz perguntas, quero balanço, quero dívidas, quero saber se tem algum risco com o CPF, tem DNO, não tem DNO. Aí já tem alguém que trava e fala, veja bem, já tem alguns que... Alguns sim. Então você já vê que as verdadeiras intenções mostram que a empresa ali está sólida e séria, né? Então essa é a primeira diligência que eu faço. A segunda tem um pouco mais sobre a família, né? Então, assim, quem vai estar no conselho? Uma coisa é família, mas quem vai estar no conselho, que se eu estou no comitê ou no conselho, que eu vou ter que estar ali atuando. Então, essas diligências são muito importantes até para você saber onde que você está pondo o pé. É um casamento, né? Fica muito chato também no mercado, você entra depois de 3 meses, sai no mercado e você pediu, né? Então, você vai e assume, de fato, entrei e é para ajudar, né? Gosto muito de empresas familiares, essa é a parte que eu mais gosto. Porque, de forma verdadeira, eles estão pedindo, vem aqui me ajudar. Ajuda, né? Eu cheguei até aqui, mas eu quero ir para um outro patamar, que fazendo o mesmo do que eu estou fazendo, e estou vendo meus concorrentes mudando, trazendo inovação, trouxe um private equity como 20%, está fazendo uma joint venture com uma startup, por exemplo, estou investindo e eu estou aqui, então vem, preciso. Então essas eu acho que são muito verdadeiras na questão da governança, quando há reciprocidade da informação antes de você entrar e há as boas intenções, de fato, quero trazer alguém de fora para ser feito. Aquelas em que existem só para cumprir regulamentação, protocolo, que é o marketing, né? Essa você já percebe na hora, o jeito que você é entrevistado. Então, eu sempre falo que uma boa governança tem que ter compromisso, né? Tem que ter seriedade e tem que ter complexidade. É difícil você colocar uma governança, né? Protocolos de comunicação, comissões de assessoramento. Então, geralmente, partes relacionadas, né? A empresa existe, mas ela já criou uma outra de transporte, uma outra, inclusive, de prestação de serviço, de limpeza, tal, que também já é do filho. Quando você vai ver, tá bom, peraí, tem todo esse universo aqui, mas e se eu arrumar uma mais barata? Você vai tirar a empresa do teu filho? A qualidade não é boa, só porque é do teu filho, você vai deixar aqui dentro, né? Partes relacionadas. Então, fazer governança é complexo, requer compromisso e requer seriedade. Se não tiver isso, é marketing. Perfeito. Desculpa, Saverio, eu tô aqui outra vez. Eu ia fazer uma pergunta a você. Por favor. Você citou empresas familiares, a gente sabe dos desafios que existem em termos de governança, de gerações, e especificamente com relação, né, até em função do nosso quadro, tem algum erro de julgamento, se obviamente você não precisa falar que é público, obviamente é confidencial, do ponto de vista de ter tomado a decisão de entrar ou não entrar eventualmente em algum conselho, e em algum momento depois você entendeu que a adesão foi errada, você não ter assumido aquela cadeira, ou eventualmente ter assumido e percebido que faltou alguma coisa, o que faltou você observar no seu processo de diligência, que é super rigoroso? Sim. Olha, eu acho que teve não foi familiar, foi de capital aberto, uma empresa em que eu percebi que os membros do comitê de auditoria não tinham a formação das agendas do comitê de auditoria. Como eu falo assim, formação, experiências anteriores, né? A bagagem. Estava muito descolado. E eu vi também que ali eu ia ter que trabalhar pelos 3.
E tá tudo bem se eu tivesse disponibilidade, se eu tivesse tempo, acho que seria um trabalho de letramento. Claro que eles já estavam lá há 2 mandatos, eu tinha muito a aprender com eles, mas em termos de robustez do que tem que ser analisado, causas jurídicas, contingências, julgamentos, riscos, controles, compliance, balanço, né? Não eram nem contadores, né? Nada. Então, ali eu percebi que eu acho que eu posso falhar, como grupo, não como ali o Gustavo. Talvez eu não esteja ali preparado para isso. E a outra, não que isso é o mais importante, mas uma remuneração, né? Eu tenho visto um pouco uma comoditização de alguns assentos, né? Então, você olha uma empresa Nasdaq, né, com muita exposição americana, pagando a mesma coisa que um conselho consultivo familiar que tem 0 risco, né? Não é sobre valores, mas é um pouco também que aquela remuneração já diz sobre a importância sobre aquele tema, Claro. né? Não também trazendo isso como um impedimento de trazer novos entrantes profissionalizados que estão entrando aqui na esfera aqui de comitês e conselhos, e está tudo bem, acho que faz parte. Eu tive essa parte, né? Eu participei dessa, e olho para trás, agradeço bastante. Mas hoje eu consigo já falar, não, acho que aqui não é o que eu falaria sobre governança já robusta, funcionando, para algo mais focado para o marketing, muito mais focado em mídia, focado em apresentação e menos robustez. Claro, claro. E Gustavo, você tem a sua carreira toda, né, vinculada a super técnica, né, auditoria, compliance, riscos. Acho que dentro dos conselhos é uma das cadeiras mais técnicas, junto com a área de finanças, né? E eu queria entender, ver a tua opinião sobre a evolução, né, do teu papel e do papel de quem tem um background como o seu, quando a gente imagina que, acho que toda a evolução em termos de compliance, não vou falar que iniciou, mas desde o desastre da Enron lá atrás, que se começou todo, né, uma revolução em termos de gestão de risco e compliance. Como que o teu papel, como que você vê que o teu papel evoluiu, inclusive, né, primeiro como sócio, né, das grandes, de Big Four, né, que mudou nesse sentido das demandas da empresa e dentro e sentado na cadeira de conselho, o quanto que esses erros do passado, né, dessas grandes corporações, a gente tem erros locais aqui também, né, que foram públicos, né, o quanto que isso promoveu a mudança, né, em termos de governança e controles das próprias empresas, e até que ponto essas mudanças você entende que é um movimento pendular, elas foram até um extremo que prejudicaram os negócios, e em que estágio do pêndulo elas estão hoje, né? Do super frouxo para o mais rigoroso. Como é que você vê isso? Olha, o técnico ele é importante, claro, né? Porque na hora da pressão, da emoção, você volta lá para a tua raiz técnica e fala, tá faltando alguma coisa, né? Mas até eu, no meu técnico, eu já errei em algumas coisas que eu acho que os executivos ainda põem muito à força. Então, se eu falar de uma implementação de um RP, por exemplo, ou de uma troca de uma fábrica, né, os KPIs vão estar sempre verdes, né, os PowerPoints vão estar sempre verdes em termos de gestão de projetos, né, tá tudo sendo implementado, mas você não mede cultura, né? Então, quando você olha na sala, a questão cultural humana nessa transformação praticamente sub-zero. Então, aquela questão do subtle skills, que seria skills sutis, ler o contexto da sala, você lê as entrelinhas, talvez de um olho ficando mais apertado, o silêncio, né, falando sobre... Diz muito, né? Diz muito. Então, aquele meu foco técnico naquele momento lá atrás fazia todo o sentido do que estamos em projetos, tá bom, RP implementado. Você ia ver, estava todo mundo usando planilha Excel, porque não entendeu o RP, e aí você tinha um controle paralelo muito mais caro, né? Então, acredito que hoje, nessa questão da tecnicidade, ela é importante, mas não é agora o mais importante, né? Leitura de contexto é o mais importante. Então, um bom batedor de KPIs, ele vai matar a cultura. Fato. Um bom currículo técnico, talvez por uma falta de ética do executivo, aquela empresa vai perder muito mais em 6 meses, 1 ano, 2 anos, do que olhando só um currículo técnico, né? Quando você olha um pouco
o egoísmo, né? Então o técnico ele fala, se não for assim não é cartesiano, é 1 mais 1 igual a 2, né? E ele fala muito mais do eu. Eu sei, faz desse jeito, né? Se não fizer assim não vai dar certo, já estou vendo que vai dar errado. Então, em vez de um líder técnico, mas como que é um líder que engaja? E nesse engajamento, aí vem várias opiniões diferentes, várias experiências diferentes. Então, o técnico hoje, para uma cadeira de C-Level, CEO, comitê de auditoria... Não é o principal, né? Não é. Eu vou falar que ele até ficou nos 50% ali. Perfeito. Tá? E essa é uma grande dificuldade nessas governanças novas, quando eu falo novas, empresas que estão colocando governança, é um pouco também você tirar a palavra, né, única do CEO. Né? Então, aquele CEO inflexível, que ele não ouve feedbacks do conselho, do comitê, ele tende a ser trocado daqui a 1 ano. Né? Então, às vezes eu tenho um conselho, um comitê muito robusto, muito proativo, e tem uma gestão muito ineficiente. Então, a empresa vai andar? Não vai andar. Existe o inverso também, né? Às vezes, um C-Level muito eficiente, muito protagonista, e um conselho restritivo. Exato. Que o próprio CEO fala, nossa, mais uma reunião que eu chego lá, apresento e ninguém fala nada, não me agrega nada. Né? Então tem que ter uma balança. Né? E aí faz parte do conselho ver a transformação da empresa. Agora temos um comitê de auditoria, agora temos um conselho profissional independente. Como estão os meus executivos? Não é mais o one-to-one, olho no olho, né? Executivo com o dono da empresa. Agora mudou. Isso tem que ser mudado também. Como que aconteceu o conselho para você? Eu tenho essa curiosidade que o momento que tem essa virada de chave de ser... Eu não sei se você chegou a ser executivo de uma empresa e conselheiro simultaneamente, ou se realmente teve uma... Porque a gente estava conversando, né, antes aqui do podcast, você comentou que você está dedicado hoje a conselhos e são vários conselhos, né? Imagino que você tenha adicionado eles ao longo do tempo, né? Sim. No momento que você viu, a primeira vez que você assume, né, uma cadeira de conselho, você abandona a carreira executiva, em que momento e como que você teve esse clique, e até se souber de pares seus aí de mercado, que você já ouviu. Eu tenho essa curiosidade de saber como é que isso acontece, essa transição acontece. Porque eu imagino que não é a mesma coisa de fazer a transição de uma cadeira executiva para outra, né? Não. Deve ter uma diferença, inclusive na vida pessoal, talvez. Tem. Eu vou falar assim que eu fui bem aberto à mudança, né? Então, quando eu estava sócio da Deloitte, mais ou menos no meu 9º ano como sócio e tudo mais, eu falei, acho que eu quero fazer uma mudança. Né? Depois de 24 anos de consultoria, acho que eu quero fazer uma mudança executiva. E eu vou ser bem honesto que eu estava encontrando dificuldades, né, para sentar numa cadeira executiva, muito mais por um viés, né, do tipo, sabe, você sempre foi consultor, você nunca assumiu risco. Isso não é a verdade, né? Quando eu assinei um relatório de uma empresa ali da Lava Jato, Um baita era o risco. meu CPF que estava lá, né? Quando eu assinei ali um PPA, né, falando de investimento, estava lá, fiz 4 M&As de bancos, assinei, assim, eu assumi risco. Sim. Né? Quando alguém fala para mim, Gustavo, essa contingência, eu vou só para a zona ano que vem, então podemos combinar dessa forma, tudo mais, não é material, então você assume risco. Mas o mercado não tem tanto essa visão, né? Parece que é mais auditor independente, é tão independente que ele está mais fora da empresa do que dentro. Então eu tive uma oportunidade de ir para o grupo OLX, né? E para mim inovação já estava na minha agenda, né? Eu estava cuidando de várias ali fintechs, né? Que estavam naquele momento já estavam no scale up e ainda eram empresas de tecnologia que tinham produtos financeiros, independente de banco que tem produto financeiro mas não tinha tecnologia. Agora estão se igualando aqui, né? Um pouco. Eu falei, nossa, surgiu uma oportunidade, né? Estava abrindo uma fintech, a OLX Pay. Eu falei, Gustavo, tem uma posição, mas você ganhar 40% menos, né? Você topa, não topa, assim, claro, né? Abro mão, não tem problema, de uma sociedade, mas hibernar, me aprofundar numa empresa de tecnologia. Olha que espetáculo, né? Então, ali que eu encontrei a minha motivação, já queria ir para conselhos, mas eu falei assim, se eu não viver na raiz, o que é uma empresa de tecnologia.
Você era executivo da própria OLX e foi convidado para assumir como conselho lá, não? Não, quando eu saí da Deloitte, aí eu fui para o Grupo LX. Perfeito. Como executivo? Como executivo, Uhum. como vice-presidente. Eu falei, quero viver esse ambiente de, Perfeito. né, Digital, de tecnológico, tecnologia, né? exatamente. Né? Então, 240 milhões de brasileiros ali, o Brasil tem quase isso, né? Então, para a gente, 80% da economia ativa ali dentro, rodando, né? E quando eu saí da Deloitte, eu avisei todos os meus clientes, fiz de uma forma muito educada, apresentando outro sócio, e um deles, ele falou, Gustavo, já que você saiu, você não quer ser o nosso suplente do Conselho Fiscal? Você está com a gente há 15 anos, vem ser só um suplente, que o seu nome já fica aqui dentro. Perfeito, perfeito. Então, minha primeira entrada no conselho foi no Conselho Fiscal como suplente de 2 empresas de capital aberto. E continuei como executivo da LX. Né? Claro que os 2 lados têm que querer. Né? Então, não é simplesmente o executivo falar, vou lá, e aí quando voltar para dentro de casa, não pode. Eu não quero que você se dedique fora, né, daqui. Quando você é um C-level, praticamente você é quase o exclusivo. Né? 2 anos não, 1 ano e meio de ULX, a Tembice, né, essas bicicletas elétricas, a gente me chamou para ser conselheiro consultivo, muito mais já, porque você já está numa pegada digital, a gente quer estruturar uma governança, né, no conselho consultivo, com essa toda bagagem que você tem. Estamos com vários investidores, né, de fora, tudo mais, vamos fazer essa rodada aqui dentro. Aí foi o meu primeiro conselho consultivo atuante, muito mais pela credencial de eu estar numa empresa de tecnologia e ter toda a certeza que por estar como suplente das 2 maiores empresas de capital aberto do mercado, também deram uma visibilidade. Né? E no mesmo momento da Tembice, a ONU Brasil me chamou para ser conselheiro consultivo. Né? Então, eu sou conselheiro consultivo da ONU Brasil desde 2022. E continuo até então, né, na Rede Brasil, ajudando eles também nessa visão muito mais empresarial, né? Não com olhar para dentro da ONU Rede Brasil, mas muito mais como assessorar uma empresa, impacto global, Agenda 2030, né? Tudo mais. Então, nisso, eu fiquei com essas 2 ativas e 2 de suplente, sendo vice-presidente do Grupo LX. Chegou uma hora que a minha missão no Grupo LX já foi ali cumprida, né? Depois de 3 anos, os acionistas falaram, Gustavo, tá tudo em pé, tudo funcionando. O comitê de auditoria coordenava já o comitê de auditoria interno do grupo, né? Com 2 sócios externos, um a Prosus e outro a Devinta. Então, chegou o seu momento, como eu sei que você quer ser conselheiro, vamos ficar mais ou menos uns 6 meses com você part-time aqui, part-time fora, e fazendo uma transição educada, tudo mais. E foi ótimo. Fiz o meu sucessor, que eu acho que é um pouco disso sobre a liderança, né? Não é sobre mim, mas é sobre o legado que se deixa aqui pela empresa. Acho que isso todo líder hoje tem que ter. Não existe eu fiz, né? Eu bati o número, eu fiz o meu time trabalhar, isso nunca existiu no meu speech. Né? Quando a gente fez esse acordo, eu falei, o time já está preparado, porque é assim que tem que ser feito. E quando a gente fala de formar novos líderes, não é somente o teu time, é toda a companhia. Né? Então, quando eu tinha que tomar uma decisão de riscos, de cloud, por exemplo, eu chamava o CTO aqui para a mesa. E ele falava assim, Gustavo, mas isso... Não, tem esse risco, esse. Ele saía mais robusto e eu saía mais robusto em tecnologia. Então, chegava uma hora que ele não precisava nem mais falar comigo. Já estava, né, a gestão de riscos diluída. Então, o nosso orgulho, muito lá do grupo, formamos líderes com visão de riscos. Né, que eu acho que esse é o novo conceito do DNA aqui de liderança. Né? Você extrapolar o que você conhece e não se limitar a ficar com você. Né? E aí, sim, na minha saída do grupo, eu fui falando, fiz uma busca de chamada, se fosse investimento, né? Com private equities, com outros, né? Com outros lugares, para falar que eu já estava disponível para assumir novas ali cadeiras. Né? Então, a própria empresa que eu estava como suplente me colocou no comitê de auditoria, né, atuante, né? Então eu acabo ficando com 3 empresas desse grupo.
fui para um banco, né? Você comentou, o Banco MUFG, Uhum. é um banco japonês. Segunda-feira, o Banco Central me autorizou no Scania Banco, então acaba entrando mais um, né? Então, ele vai se somando à medida que você vai tendo essa competência. Mas teve o primeiro passo, né? Muitas vezes as pessoas falam, Exato. poxa, mas eu sou suplente. Ótimo, você já está qualificado. Se você entrou como suplente, você tem todos os pré-requisitos para atuar de fato. Senão você não seria um suplente, né? E é ali que acho que nós temos que fazer esse esforço de, já sou suplente, vem o próximo, vem um outro. E aí a carreira começa a engrandecer, né? Perfeito, perfeito. Todo conselho, toda a cadeira de conselho que você assumiu tinha essa conotação de GRC, quer dizer, era nessa, o fato de você ter sido um executivo na parte de governança, riscos, controles internos e tudo isso pelo menos um dos motivadores para te convidarem para os conselhos, ou tem cadeira de conselho que você tem outra? É diverso. Tem um que a empresa nunca foi auditada, então, Gustavo, me ajuda a trazer uma empresa de auditoria, mas antes arrumar a contabilidade, área de finanças, colocar indicadores, primeiros, de liquidez, dívida de EBITDA, tudo mais, ajuda a construir isso para receber a primeira auditoria, e aí sim, visão de riscos, compliance, controles. Então, trouxe um CFO, mas eu gostaria que você acompanhasse esse CFO. É isso que eu ia perguntar. Isso não seria papel do CFO? Desculpa te interromper. Mas é uma empresa... Eu não imaginei conselho, pô, o cara tá chamando um conselheiro, parece que ele tá operando como CFO, assim. Mas aí tem uma questão de empresa familiar, de que eu saí, deixei alguém, preciso aqui alguém no meio para fazer a supervisão e fiscalização. Entendi. Né? Até mesmo porque nessa transformação, essa pessoa da família não tinha os conhecimentos amplos do que é uma auditoria de balanço, né, o que era requerido numa auditoria. Então, um pedido específico que trouxe a minha entrada. Entendi. A outra, Diferente. o CFO da empresa era um filho do fundador, ele resolveu sair da empresa, falou, só quero ser acionista, e ele falou, tá, eu vou sair, mas eu quero um conselheiro com visão de finanças para ficar supervisionando a pessoa que está debaixo de mim, que eu estou subindo. Então, muito mais de que, já que eu vou sair, alguém muito mais ou igual a mim, ou mais bagagem preparada. Então, esses dois com um olhar mais de finanças. O outro que eu entrei foi muito mais de que, Gustavo, time de finanças tá bom, os conselheiros, né? Tem 3 pessoas que são CFOs, né, de fora, então acho que o número está super ali bacana, mas eu preciso dar um up, uma modernizada no GRC. Perfeito. Então, modernizar a auditoria interna, modernizar a área de riscos, controle. Então, veja que são mandatos específicos para até suporte da tese, né? Então, eu entro numa empresa, tem a tese e os gatilhos da tese o que eu tenho que melhorar enquanto eu estou lá dentro. Então, são mandatos bem específicos, tirando o banco, né, que é a exigência do Banco Central. Sim, exato. Né, você tem que ter o conselheiro qualificado, que tenha finanças, que tenha riscos, tudo mais. Então, tirando esses, que é mais regulatório, já é dado, né, os outros são mandatos específicos com as necessidades ali específicas. Né? Eu falo que a minha jornada não é eterna, né? Você está lá cumprindo o mandato e isso você tem que ter esperado de começo, meio e fim, então. Exato. Você tem que ter um desapego de que estou fazendo a jornada e o dia que não der mais, ok, tá ótimo, vamos para a próxima. Perfeito. E tem skills que são comuns a todos os conselheiros? Olha, se alguém quiser, né, se alguém que estiver assistindo queira ser conselheiro um dia, o que você recomenda para esse pessoal? Acho que um bom conselho ele é feito com uma matriz de competências. Né? Então, assim, não é, poxa, tem o ex-CFO que saiu daqui, vamos chamar ele. Né? Eu, Gustavo, não sou muito tão fã, porque uma pessoa que ficou já 30 anos... Claro, concordo. Né, e ele vai para o conselho, ele vai ser o mesmo do mesmo, ou seja, ele já tem a cabeça do dono, né? Ele já tem a cabeça. Veja que quando eu falo, isso nós aqui nessa mesa, Sim. Quando eu falo alguma coisa, não é só o Gustavo que está falando. Quando eu falo, eu tenho uma multidão atrás de mim, assim, é o compromisso que eu tenho com você, é a ética que eu tenho com você. Né? Você me disse uma vez no meu ouvido, Gustavo, eu não abro mão se não for feito dessa forma. Aquilo ficou guardado. Então, uma pessoa que já está lá há 30 anos, quando ela fala, ela já está carregando um legado
de combinados e compromissos, né? Mas se ele for um dentro de 4, tá ótimo, tudo bem, tem uma relação de confiança. O problema é a maioria ser... A maioria. Então, ter uma matriz de competência é fundamental. E hoje, os skills, vou falar assim, os soft skills, né? Isso, eu tô buscando mais isso. Né? Os soft skills, primeiro, leitura de contexto e não de detalhe. Fiz um curso bacana, recomendo, que é técnica de arbitragem. Então, Olha, você saber exatamente que você não precisa muito antes, eu usava um estilo muito mais assim, eu tinha que dar a resposta certa, porque eu cobrava isso de mim. Claro. Hoje eu tenho que fazer a pergunta certa para a pessoa certa, né? Muda completamente. Então, você lê o contexto e vê que não está comprando, essa agenda vai demorar. O meu papel é trazer ele para a mesa. Assim, peraí, você não falou na reunião? Qual que é a tua opinião? O que você acha que vai dar certo ou errado? Quando você empacota tudo isso, ótimo, todo mundo disse, então é só isso, então vamos para frente. Então, um livro que eu li que gosto muito, que chama It's All Politics, é tudo sobre política. E não é política no lado pejorativo. Sim. Né? É do lado mais de diplomacia, talvez. Qual que é o teu interesse? Estamos falando de guerras agora, né? Então, assim, qual que é o teu interesse? Poxa, mas é pouco, mas é o interesse. Qual que é o teu interesse? Ótimo, todos os interesses da mesa, vamos fazer isso andar. E vamos prestar contas para todo mundo para que isso ande. Então, hoje o conselheiro, ele é muito mais atuando como arbitragem, atuando leitura de contextos, muito mais de harmonização, para que aquela agenda ande. Que legal. O técnico ficou para trás. Reforçando o que você tinha falado do técnico. O técnico ficou ali para trás, né? Ele tem que ser também um bom advisory também do CFO e do CEO, né? Viu que aquela reunião não andou, chama ele no canto. Aquela reunião não foi boa, né? Você não devia ter trazido aquele número, faltou informação. A gente não está aqui para ver... Um mentor quase, então, dos caras. A gente não está aqui para ver em 4 horas o que você fez no mês. A gente está aqui para você subir para nós o que está travando, o que você precisa da gente, né? Então, o nosso papel é muito mais para coibir decisões equivocadas ou até apoiar decisões boas. Porque, às vezes o CEO ele quer fazer uma transformação e ele tem medo também daquela transformação, né? Eu falei de 2 ou 3 aqui, menos, erros, tudo mais. Mas às vezes ele só precisa subir para alguém para falar, olha, o comitê aprovou. Gente, tudo que eu falei faz sentido, me trouxeram alguns insights, acoplei e vamos em frente. Às vezes ele só precisa disso. Né? Então, apoiar decisões e coibir decisões equivocadas, eu acho que é um grande fundamento. Fenomenal. Engraçado, eu tinha essa impressão de que o conselho precisava ter a questão da bagagem técnica pesava muito. Eu tô entendendo que isso está cada vez menos e o que está pesando muito é mais a habilidade do conselheiro com as pessoas e com o ambiente ali, essa harmonia que você falou, né? Talvez a legitimidade, não, o impacto, por exemplo, de um corpo, de um C-level, aí talvez a questão técnica também venha, acho que pese, não, Gustavo? Ele olhar para o conselho, ver um conselho que é robusto tecnicamente, que existe isso. Isso gera respeito, né? Isso gera, exatamente, acho que legitima, né? Mas não é diferencial. Eu acho que esse é o ponto que você trouxe, né? Exato. Então, assim, o técnico, ele é importante, voltando, muito. Porque vem os números, né? Você olha, tem alguma coisa estranha. Você sabe. Ainda mais reforma tributária agora, que está sendo olhado bastante. Pô, mas tem um crédito aqui de ICMS, isso aqui vai morrer, né? Se você não vender esse crédito, você tem o dinheiro a perder de vista, né? Se não transformar a tua malha logística, você vai perder em 2030 uns 15% de retorno, tal. Cadê a estratégia? Né? Então, acho que tem que ter a técnica, mas você não pode sobrepor a técnica do C-level. Então, trazer um CFO para o comitê é importante? Claro, mas ele não pode ser o CFO do CFO. Né? Perfeito. Trazer um CEO para a mesa que passou por varejo e teve sucesso é importante. Claro, ele tem uma visão, talvez ele foi um varejista internacionalizado, né? Tem uma visão muito mais fora do que dentro, mas ele não pode ser o CEO sobrepondo o CEO. Perfeito. Ele tem que ler, ele falar, ótimo, mas aqui acho que você não considerou A, B, C, D e E para fazer esse planejamento. Acho que ele devia voltar, buscar essa informação e trazer de novo para nós.
né? Isso é aconselhar, de fato, né? Isso é aconselhar de fato, né? É você, de fato, trazer para a mesa todo o conhecimento. E hoje a gente está falando de risco climático, Uhum. né? Se a gente olha o ano passado, toda a parte do sul, Sim. lá do Paraná, né? Alagada, uma cidade alagada. Depois, segundo semestre, o estado de São Paulo pegando fogo. Você fala, todos os eventos climáticos que demoravam 10, 15 anos para acontecer, aconteceram no mesmo ano, no espaço de curto ali, pequeno. Então, se você não considerar risco climático numa tomada ali de decisão, está fora, né? Dentro de uma empresa que eu estou, uma empresa de composto lácteo, então a gente vende muito também em sorveteria. Primeira estratégia, aonde que vai crescer 3 graus né? Temperatura. Temperatura, já sabemos, pô, Belém vai estar um calorão em 2027, 28, 2030, vai estar Bom, pior ainda. Eu não consigo imaginar isso. Meu pai é de lá, cara. Eu já fui pra lá várias vezes. Eu não consigo imaginar ficar mais quente lá, cara. Cidades que Pelo amor de estavam ali Deus. numa média de 29 já estão apontando para 35. E os caras são fanáticos por picolé, sorvete lá, né? Diga-se de passagem. Vamos começar a fazer uma introdução, né, naquela região, porque a gente vai colher esse fruto daqui a 3 anos. Perfeito, Né? perfeito. Uma unidade que você tem uma planta que tem um alagamento, se eu pegar ali região de Estrela, né, tudo mais, poxa, alagou. Tá bom, alagou, quanto tempo reverteu aquilo? Mais ou menos 8 meses. Não é só 8 meses, é receita que não entrou, ativos que você perdeu, aí você teve que colocar CAPEX comprando tudo de novo, né, falando para o concorrente, atende o meu cliente porque eu não posso mais atender, vamos fazer uma parceria, olha quanto você perdeu. Então, se você não pensar nisso, tá fora. Inteligência artificial, né, inovação. Então, quando você olha lá no CAPEX, por exemplo, quanto de investimento está sendo colocado em tecnologia? Sabe, de todo o CAPEX, 1%. Está errado. No mínimo 10%, né? Saiu uma pesquisa na Febraban e que inovação e tecnologia é 10% de um CAPEX ali geral. Mas pega uma empresa que fatura 20 bi, 30 bi, pô, 10% é muito representativo. Claro. Né? E cultura e gente e gestão. Se você não pensar na sucessão, né, se ele achar que ele vai sentar naquela cadeira eternamente e não formar o sucessor, ele tem que sair para que aquela empresa respire daqui a 5 anos. Claro. Né? Então, o conselho, o comitê estão muito olhando o que os executivos estão lidando com isso. E tem uma parte nada. Né? Tem, porque eu tento fazer a mesma coisa sempre. Né? Você fez uma pergunta ampla, mas um outro erro de um executivo é quando também ele troca de empresa, ele tenta levar tudo aquilo que ele já fez às outras. Sim. Né? Que o técnico também já não ajuda. Exato. Porque, poxa, tudo que eu fiz há 20 anos atrás naquela empresa e funcionou naquela cultura, né? Ou naquele processo sistêmico. Aí depois ele foi para outra, só que hoje, aquela empresa que ele está assentando hoje, já existe há 40 anos, 50. Tem ali uma cultura a ser respeitada. Né? Tem ali processos que já funcionam. Então, ele tem que trazer muito mais informações do que já existe, do que está funcionando, fazer o seu discover ali, né? A sua descoberta, entender como ele pode melhorar, do que impor o eu. Né? Eu sempre fiz assim, sempre liderei assim, e a empresa vai seguir dessa forma agora. Ele vai matar a empresa. Perfeito, perfeito. A gente falou sobre, né, skills que seriam importantes para a pessoa, né, buscar uma cadeira de conselho. Acho que a pergunta, pelo menos mais técnica, final da minha visão aqui seria como buscar um conselho? É relacionamento? Existe um LinkedIn para conselheiros? Qual que é a forma, né, mais a pergunta capciosa? Não, muito aberta, é verdade. Bom, primeiro os headhunters, né? Tá. Sem a menor dúvida. Eu acho que tem um trabalho importante de vocês, não somente na busca, mas do desenho qualificado da vaga, né? Então, o que eu vejo que seria um apoio espetacular, né? A empresa está se transformando. Então, quando eu vejo assim, primeira pergunta, quando eu entro, cadê o plano estratégico? Geralmente as empresas não têm esse plano. Não tem. Tem na cabeça. Nossa. Sim, é da cabeça de cada um, né? A gente quer crescer a margem 3%, tá? Mas onde? Que região? Que cliente? Né? Então, cadê o plano estratégico? Então, já não tem. Se você não tem o plano estratégico, você já não tem as qualificações do corpo executivo.
né? Porque se você quer ir, você está no norte indo pro nordeste, ou crescer de 20% para 30% de market share, ou se a empresa nacional virar internacionalizada, veja que você requer um corpo de executivos. Então, acho que tem um trabalho muito denso a ser feito pelos headhunters de desenhar essas posições, tanto para C-levels como para Conselho. conselho. Quando um controlador ou um diretor financeiro fala, Find, estou indicando essa pessoa, tá bom, mas ela vai entrar no filtro da régua qualificada, né, da matriz de competências, assim como o Gustavo que é de fora. Se esse processo funcionar, seria o mundo ideal. Perfeito. Né? Eu acho que a gente está um pouquinho distante, minha percepção de usuário, de quem está do outro lado, Perfeito. sendo entrevistado, tudo mais. Eu acho que tem se encaminhado, mas tem um gap. Acho que as grandes oportunidades estão no seu network qualificado. Já fui chamado por vagas de gerentes meus que hoje estão numa posição, falou, Gustavo, abriu uma posição. Eu acho que Pessoas que estão na operação te indicando Para cadeiras de Isso. conselho. Geralmente o pessoal do jurídico, finanças, Claro. compliance, eles sabem que tem essa posição e falam, olha, abriu, peraí que eu vou indicar alguém. Né? Vejo também o próprio controlador, né, o private equity ali que está entrando, então eu conheço o controlador, né, eu vou lá conversar com ele, acho que é uma. Mas o network qualificado é o que mais Imagina. funciona. Né? Não são os 15 mil contatos lá no LinkedIn, mas é aquela pessoa que de fato ela é influente numa indicação e que de fato ali ela pode te ajudar. Acho que nessa indicação qualificada, das minhas oportunidades, acho que foram 80%. Isso que eu ia perguntar. A porcentagem de vezes que foi por 80%. isso. E tiveram outras que foi via Headhunters. Né? Headhunter e também a parte de amigos, né, níveis ali gerenciais, que falaram, Gustavo, vai de uma vaga. Você tem interesse? Veja que ele não era o decision maker. Né? Cara, abriu, você topa? Topa. Vou botar você aqui no processo. Aí liga o diretor jurídico. Perfeito. Mas muito legal imaginar que vários níveis, portanto, Sim. te indicam, mostra que o teu trabalho lá em cima no conselho impacta a vida de muita gente. E uma vaga foi via LinkedIn. É mesmo? Uma vaga foi via LinkedIn, aí que você percebe que o teu LinkedIn muito bem estruturado, organizado, na hora das buscas, acaba ali trazendo, né? Mas também porque eu já estava nos 4 ou 5 ali conselhos, então na hora de ver a coerência, né? Isso, para ver a coerência, tudo mais, acaba ajudando. Mas foi uma busca de uma mensagem interna, lá no Messenger, lá no LinkedIn, Gustavo, a gente está olhando uma posição, e foi um dos donos da empresa, né, que ele mesmo, procurando ali, fez da sua forma voluntária. Né? Vamos bater aqui um papo? Vamos bater um papo e foi. Eu fiz a pergunta assim, porque eu também não quero ficar... Vou fazer o nosso merchan agora, ia puxar a sardinha e falar assim, olha, a única forma, né? A única forma que existe é via Headhunter, diga-se de passagem, na Find. Mas eu acredito muito nisso. Claro, eu gostei que você incentivou que talvez a maneira mais profissional, né, de conduzir um processo como esse seria via... Até porque se eu quiser pegar aquele CFO que trabalhou 30 anos na minha empresa, já se aposentou, saiu, eu coloco para o Headhunter e falo, veja se ele também se qualifica naquela matriz. Muito claro. Bom, muito bom. Se ele também passar nesse funil, impede igualdade. Eu espero que ele entre, porque eu já conheço qual é a nossa cultura lá, mas ele é qualificado pelos mesmos critérios. Perfeito. Eu conversei recentemente com um empresário que tem o seu conselho, assim, tá bem, a empresa é dele, ele é uma empresa de dono mesmo, uma empresa bem qualificada, bem consolidada, e eu fiquei muito feliz dele comentar que assim, cara, eu tentei por muito tempo jogar contra vocês, ele falou. Porque, claro que tem investimento, claro que a gente muitas vezes tem as nossas crenças de que a forma que a gente faz, né, é a forma certa e tudo isso, não só para conselho, que ele falou que hoje está usando de consultorias para isso, mas também para C-level, assim, principalmente. Ele falou, cara, eu descobri que eu não sei fazer isso, cara. E descobri que eu tenho muito viés mesmo, cara. Tipo, para ser profissional, para ser isento, eu preciso de uma consultoria de um parceiro externo. Então... assim, ele falou, me rendo, eu passo a usar de vocês como uma estratégia.
Gustavo, a gente está se encaminhando aqui para o final e eu não poderia deixar de trazer um pouco do lado pessoal aqui para o fim, assim. Acho que, lógico que você se qualificou, lógico que você tem certamente boa parte dos predicados aí necessários para estar onde está. Quer dizer, o sucesso não acontece à toa, nossa crença é essa. Mas queria falar um pouco do seu lado pessoal, né? O quanto que a família impactou para o seu sucesso, o que é o Gustavo crachá de lado, Claro. né, no dia a dia, quais são seus hábitos, enfim, fala um pouco do Gustavo fora do ambiente Tá bom. escritório corporativo, mas que nós somos a mesma pessoa, né? Exato. Mas atitudes suas, postura, disciplina, enfim, dia a dia seu que interfere, e o seu entorno, inclusive as pessoas Sim. que estão no seu entorno, que interferem e te impactam e te levam pro Legal. sucesso, cara. Obrigado pela pergunta. Uma que eu tenho a filosofia budista, né? Então, eu sempre falo que nós não somos eu, né? Somos a soma de nós, né? Eu sempre falo que nem o meu nome eu escolhi, né? Foram meus pais. Quando eu nasci, eu não, né? Alguém me escolheu puxou. nascer, inclusive. Alguém me puxou. Se eu tô assim é porque minha mãe me limpou, meu pai né, me nutriu. A gente vai num restaurante, alguém nos serve. Até quando a gente morre, não é a gente que se enterra, né? Alguém coloca a gente, se cuida e tal. Então, se você não perceber isso na vida, que você é muito mais dependente dos outros e precisa dos outros para poder crescer, se moldar, tudo mais, você está sozinho. E não há evolução profissional e pessoal em relação a isso, né? Então, eu sempre me abracei de pessoas que pudessem me engrandecer como pessoa ou como ali profissional. Então, para dar suporte a tudo isso, primeiro, né, méritos da minha esposa, né, essa mãe, a gente se conhece, estamos casados há 25 anos, a Cristina, a CFO também, da Norsal, né, já foi Balduco, tudo mais, ficou lá uns 15 anos. Essa decisão de sair, né, de uma empresa Deloitte para ganhar 40% menos, tive que fazer uma conversa. Então, o né, suporte dela nessa decisão. É uma decisão de família, né? Claro. Até também sair de algo estável para ir a algo instável, que é de conselho, e você colocar o teu CPF à disposição, assumir riscos, é uma decisão aqui de família, né? Eu acho que o meu lado de flexibilidade devo muito ao meu filho, né? O Gabriel tem 19 anos, vai fazer 20, falo que é o homem da minha vida, né? Falo com bom, né, respeito e tudo mais. Ele é PCD, tem um atraso neurológico, né? Então é um filho eterno, não vai ser independente, não vai ser nada. Então vai ser um filho que a gente vai ter até os últimos dias, exato. Mas ele me trouxe um olhar de vida que eu poderia até ter no trabalho, mas viver os passos dele me abriram muito mais os leques, né? A questão de preconceito, a questão de dificuldades de locomoção, a questão de você chegar num lugar e ele não poder subir uma escada porque ele está numa cadeira de roda. Você, cara, quanta dificuldade. Como, né, uma pessoa que é igual a outra está sendo excluída só por uma questão física, né? Só uma questão ali estrutural. Então isso já foi me abrindo como pessoa e como executivo de que nada é como te contaram, né? Aquela questão que seu pai vai trabalhar para ganhar bem, para te dar uma boa escola, para você ser um grande executivo, para você pagar uma boa escola para o seu neto, para o seu filho. E o ciclo ser sempre esse. esse. O ciclo ser sempre o mesmo. Não, existe, né, ali grandes diferenças, né? E vitórias pequenas, ao ponto de 8 anos de idade, ele saiu do banheiro falando, fiz xixi sozinho, né? Que legal. Olha que dá vitória, né? Simples, tá? Então isso foi me colocando também naquela questão, nossa, eu sou um executivo de uma grande empresa de consultoria internacional. Isso não representa nada. E tem aquela história do eu estou, né? Exato. Eu Então, sou, né? quando eu falo, será que é isso que eu preciso? E aí eu vendo que, nossa, ele precisa tanto de mim, e eu preciso tanto dele para me amadurecer, que foi uma das trocas profissionais também foram essas. Perfeito. Quero ter mais tempo, eu até comentei com você essa conversa, né, gosto muito da metodologia do Ikigai, né? É japonesa, né? Então fala que você tem que ter lá o seu propósito profissional, o seu propósito pessoal e de saúde. Então o profissional estava indo bem, saúde já estava mais ou menos, né? Imagina trabalhando para vários clientes, tomava vinho
toda noite, né, happy hour, tudo mais, então, acho que a balança não está certa. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais, que vivo mais a vida, muito mais presente com meu filho, esposa, nessa atual posição que eu estou. Então é um equilíbrio pessoa como equilíbrio ali profissional. Levo ele na físio 3 vezes por semana, levo ele na escola, almoço com ele todo dia. Então tem sido ali, eu falo que um projeto de vida. Acho que ser conselheiro tem muito mais a ver de viver um propósito do que você falar que é uma profissão, né? Sim. E, de fato, hoje você está, amanhã não está. Paralelo a isso, fui descobrindo alguns hobbies que eu gosto, né? Então, fotografia é uma delas, né? Então, meu hobby, tô vendo várias câmeras aqui. Ele conhece, hein? Sou fazer direito, tem que fazer direito. Exato. Fiz tem um mestre budista, né? O Genzo, né? Que a gente faz curso de fotografia de sensibilidade, né? Então, é muito bacana, recomendo, né? Chama, não vou fazer aqui plim-plim, mas como é budista e tal, chama Rever. Imagine hoje a meninada com 18 anos querendo fazer fotografia analógica. Você dá um filme de 24 poses, né? E fala, ó, a gente tem 5 horas de passeio. Ferrou, cara. E 1 hora acabou. Acabou. 10 minutos acabou. Aí você fala pra eles, agora clica com os olhos, vamos curtir a paisagem, né? Vamos... É isso aí. Aí você leva eles para revelar as fotos. Aquele preconceito de, hoje tem Photoshop, mas na época também tinha, né? Aí você vai revelar, poxa, o rosto e a camisa tá tudo cinza. A camisa não é azul? Vamos só colocar, né, na parte de baixo, vamos deixar a camisa mais escura. Então tem sido super bacana também quebrar esse protocolo aqui da nova geração e também fazer gestão de ansiedade. No fim do curso, você dá o mesmo filme de 24 poses, tem gente que sobra 8. Você, professor, eu não me conectei com a imagem, não conectei, sabe? Então eu não quis tirar foto. Cara, olha que bacana. Claro. Né? Então o curso de fotografia também me ajudou a olhar pequenos detalhes. Né? Olhar uma figura, e quando você pega uma figura, eu falo, o que você vê nessa figura? Você vai me contar alguma coisa? Quando você vê a mesma foto... Eu vou ver outra coisa. Nossa, cara, a gente está falando da mesma foto. Né? Aí quando a gente olha 3 pessoas falando da mesma fotografia, estou falando da mesa coisa de um PowerPoint com indicadores. Você fala, a empresa está indo bem, o outro fala, não está indo bem. Não está muito legal. Você está muito legal. Você, cara, o que você está vendo, o que eu não estou vendo? Então, no meu paralelo, esses têm sido os meus hobbies, e eu gosto muito de música, fui baixista, né? A gente falou sobre isso. Fui gaitista também. Fazer um episódio só disso depois. Já fiz MTV no ar, gravei 2 CDs. Que legal. O meu irmão estava na Velhas Virgens, primeiro CD, segundo CD. Então, Velhas Virgens. Cara. Olha só. A minha mãe é professora de piano, meu pai vendia aparelhos de som para o Maestro Zácaro, né, da TV Cultura. Então, música sempre foi presente. Então hoje eu vivo... Faz um cruzeiro, você comentou do cruzeiro, né? Hoje eu vivo a vida indo para festivais fora do Brasil, né? Então de rock, heavy metal, cara, Eu pego meu filho e minha esposa, a gente faz um cruzeiro 5 dias fora. Depois eu vou para a Suécia. Adora. É mesmo? Adora. Eu acho que acho que o samba também, minha esposa gosta de samba, tudo mais. Mas o rock eu acho que é muito inclusivo. Muito inclusivo, sabe? Não tem diferenças, gordo, magro, deficiente ou não. Tem uma parte que meu filho estava com a cadeira de roda, assim, aí chegou o vocalista de uma banda sueca e falou, posso dar um abraço nele? Pode. Levantou da cadeira, deu um abraço, não sei o quê. Que fenômeno. Eu vou tocar no Brasil mês que vem. Me deu 4 ingressos. Que legal, cara. Foi muito legal. A minha esposa até falou, nossa, eu nunca vi isso. Pois olha aqui a conexão, olha, né, a facilidade, não existe diferença. Eu sou suspeito a dizer, cara, eu sou do rock também e já vi tem todo tipo de gente mais velho, tem mais novo, não faz distinção. Aliás, amanhã estarei no AC/DC, diga-se de passagem. Eu fui, dia 24. Você foi? E aí, foi bom? Espetacular. Eu fui pra Tampa, fiz um bate-volta. Você foi aí? O cara tá brincando aqui, né? Sacanagem, né? Aí canta de manhã. E aí, fenomenal. Sábado show, voltei sábado à noite. Fenomenal. Voltei no domingo. Espetacular, né? Foi meu primeiro álbum. Meu pai, com 55 anos, me deu o primeiro álbum, assim. Meu pai já faleceu, eu levei meu pai no show na minha mente. Então, como que ano que foi? Tampa foi... Digo quando ele recebeu o primeiro álbum. Foi, pra mim, foi 80, 81, mais ou menos. Então era Back in Black. Foi For Those About to Rock. É quase um outro. Boa, cara, fenomenal, fenomenal. Juntando tudo isso, então, assim, vida social,
curtir o que você gosta, estar com a família, né? Então, acho que todo executivo tem que ter isso, né? Eu não vou citar aqui o nome, mas é um CEO, né, de uma grande empresa, tudo mais, a gente estava junto também aqui no bate-papo. Eu falei, poxa, mas você não quer ser mais o CEO, né? Já foi, assim, imagina grandes varejistas. Uhum. Fez até um livro, né? Se você procurar o livro, eu vou falar sobre ele, né? Então, mas é um livro assim, a transição do executivo para conselho. Uhum. Eu falei, quando eu deixei de ser CEO daquela empresa, 2 dias depois eu tive um problema de saúde. E é ali que eu percebi que a velocidade que eu estava não condizia mais com o meu momento, Claro. e eu tinha que tomar uma decisão. E a gente não falou disso, mas tem um outro livro que chama 4 Estações. Que todo executivo tem que pensar sobre isso, né? Você tem do 0 aos 25 anos, Uhum. dos 25 aos 50, dos 50 aos 75 e dos 75 aos 100. Né? A vida hoje você vive até os 90 anos, na média. Uhum. Então, o executivo frustrado é aquele que já está com 52, mas ele ainda está na segunda estação. Ele achando que Quem ainda tem está... esses compassos aí é Tem. complicado, né? Então, dos 25 aos 50, ele acha que ainda ele tem que fazer sozinho. 80-20, ele é 80. Né? É eu. Vou fazer só do meu jeito, não vou ensinar ninguém, senão eu estou com emprego, sabe? Nossa, conhecemos alguns assim, não? Então, esse livro é super bacana, que quando você está, estou com meus 52, estou entre o... Já passei, né? Já estou ali no meu terceiro. Falam, ou você sabe que, de fato, você está na fase de formar novas pessoas... Da sucessão que você da estava sucessão, ou se você não acreditou nisso, você ainda está se matando para ser a pessoa que está se provando sempre, para você mesmo, para tua família, para o teu emprego. Isso não acaba, né? Isso não acaba nunca. Então, o executivo que quer ter essa transição tem que pôr isso em mente. Cara, Legal. que aula aqui Imagina, de vida, e eu gostei muito quando você falou do seu filho, acho que certamente um highlight aí do nosso papo. Faz muito sentido ele ter te ajudado a ser mais humilde até, o que leva e que tem todo sentido que você falou da crença budista, né? Sim. Você tem muita coisa no seu entorno além de você. Exato. Ele talvez seja o seu maior exemplo disso, porque como você falou, ele depende de vocês e tudo mais, ele é completamente desprovido Isso, dessa... independência, exato. E desprovido dessa soberba que nós temos de achar que nós nos bastamos. Super-homens, né? Exato. Então, assim, Exatamente. para mim, fenomenal e aula de vida, e acho que acredito pra caramba que o sucesso faz parte também dessa maturidade pessoal, espiritual. E você sabe que isso me ajudou muito em tomar decisões sobre condutas de executivos, né? Então, muitas vezes lá no comitê, tudo mais, aparece, nossa, o CEO sendo acusado de assédio, ou tal pessoa que discriminou, tal. E aí, quando eu venho numa conversa, eu falo, peraí, gente, se a gente for falar aqui sobre discriminação, não estou vendo nenhuma mulher na mesa, né, para tomar decisão sobre esse tema. Não estou vendo nenhuma pessoa, entre aspas, considerado uma minoria, né? Não estou vendo ninguém, porque a gente vai decidir sobre um tema que a gente não vive, né? Eu posso falar sobre preconceito pelo meu filho. Posso falar sobre discriminação? Pela ótica. Sim, pelo que meu filho sente. Mas eu não posso falar sobre assédio sexual, não posso falar... Né? Então, essa diversidade na mesa para tomar uma decisão, a pessoa tem que viver aqui. Perfeito. Até para ela falar, não... Sentir na pele aquilo. Vamos ser justos. Não é tudo isso que estão falando. Vamos ser justos. Entendo o lado dele, mas também tem o outro lado. Perfeito. Né? Não é Ao tão contrário, vamos ser justos. É muito mais do que isso, saber colocar o peso nisso. Só quem vive vai saber. Não, isso é uma colocar. grande mensagem que a gente tem que cortar agora, que hoje afeta muitas culturas, né? Lá no comitê a gente bate muito que a cultura você cria tomando decisão, mas postergando decisão, né? Verdade, né? O que você apoia primeiro e o que você apoia depois. Isso já vai dizer muito sobre como a empresa opera. Cultura, né? Aquilo que você coíbe e aquilo que você apoia. Então, veja que também, quando você fala para essas pessoas da mesa que
Se você não fizer isso agora, o reflexo vai ser daqui 3 anos. Uhum. Olha a cultura que você está colocando na mesa, Estipulando aí. estipulando que vai destruir tudo que a gente fez nos últimos 5 anos. Claro. Geralmente a nossa última pergunta é sobre os livros que você indica ou filme. Você indicou 2 já, né? Já fui Automaticamente. falando Já alguns. tá aqui já a dica do Gustavo. Gustavo, cara, queria te agradecer pela receptividade, pelo cuidado, pela disponibilidade, pela didática até da conversa. Acho que, né, todas as informações trazidas, elas são muito didáticas para quem for ouvir, né, para quem estiver assistindo. Eu acho que é aula, acho que todo mundo, eu talvez um dia queira ser um conselheiro também, eu acho que eu volto lá na frente, Tem tudo pra tentei ser, para ser lá na frente, e ainda tem tudo para ser lá na frente também, cara, tem muita lenha ainda para queimar como executivo, e muito para amadurecer, sendo muito honesto, reconheço isso, quando eu vejo, escuto a história, eu tenho muito para amadurecer para poder assumir desafios como esse, mas eu voltaria num episódio como esse para escutar essas dicas. São dicas, Obrigado. desde dicas, como eu falei, dicas que são mais espirituais, dicas mais de comportamentos, até as questões técnicas, né, que são esperadas, as skills esperadas para estar no conselho. Eu acho que é o que todo mundo iria querer explorar aqui, Exato. já que a gente fala de erros para o sucesso, né? Exato. Então eu te agradecer de verdade, Gustavo, Obrigado a vocês. pela disponibilidade. Parabéns a Find também. Acho que é um tema que precisa ser bem explorado, colocado no ar. Espero que influencie várias pessoas, né? Tenho certeza. Com certeza. A mim influenciou, cara. Com certeza. Saberão, obrigado pela Imagina, presença. obrigado, Fábio, obrigado, Gustavo. Tá bom. Se tiver mais alguma palavra, quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô impressionado positivamente pelo papo aqui, Gustavo. Eu acho que a gente é uma das coisas que eu acredito muito é que se dá muita ênfase hoje quando a gente fala de mérito e sucesso, né? A gente fala erros para o sucesso. O sucesso está vinculado aos executivos de alta performance que trabalham 18 horas por dia, dormem 4, fazem triatlon, são super-homens, né? E que entregam resultados, né? E os resultados e a mensuração dessa performance e do sucesso são métricas, né? Financeiras, econômicas. E o que você trouxe aqui pra gente é o que eu acredito também, o que a gente vê dos grandes líderes, que é a composição do lado humano e como você conduzir pessoas e gente, e você ser humano, ao mesmo tempo que você está sendo um executivo de alto nível e de resultado. Realmente é a combinação, acho que é o perfil do Não futuro. são excludentes, né? Não Exatamente de resultado sendo humano. Agradeço aí. Muito bom. legal. No final é tudo sobre gente, né? Claro. Lidar com fornecedor, investidor, tudo sobre gente. É tudo CPF. Né? É tudo CPF. E acho que os erros para o sucesso, acho que foi bem colocado, o erro é um ativo, né? Acho que quando você tem esse ativo, é onde sai do mundo acadêmico e vai para a prática. Perfeito. Né? Então, eu gostaria de ter um CFO de uma empresa que saiu de uma recuperação judicial. Né? Eu gostaria de ter um CIO que foi invadido por um grande hacker, travou 1 mês e ele saiu. Não tem aprendizado maior que esse, né? Então, eu acho que antes de apontar o dedo, eu acho que esse é o peso nosso, né, como executivos, é que do lado de fora todo mundo espera o melhor, espera que você não erre, né? Porque quando você erra, aí vem um bando ali de notícias, mas errar é um ativo. Claro. E vamos, né, Sem dúvida. e vamos fazer Ou a gente isso. acerta ou a gente aprende, né? Exato, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Caramba. E um brinde. Boa. Vamos brindar, né? Deixa um gole, cara, para É Por isso aí. favor. não ser... Tem que brindar.